Boa tarde, galera. Tudo bem com vocês? Então, essa é basicamente a nossa última videoaula, porque é a última atividade, depois vocês vão ter somente a provinha. Então é isso, né? Eu já vou até falar do barulho que vocês estão ouvindo assim de fundo, que é o ventilador, que ele vai ficar ligado. Tá muito quente. Dá pra ouvir minha voz, vocês só vão ter que ouvir o meu ventilador junto. Beleza? Então, ó, vamos lá. Vamos pegar atividadezinhas de vocês. Primeira coisa e mais importante, pelo amor de todos os deuses e deusas, coloquem o nome e o número de vocês. Não se esqueçam. É muito, muito importante que vocês façam isso, tá? Então, ó, todo mundo já escreveu o nome, já colocou o número. Olha, eu já até ajudei vocês e já coloquei até a série. Tá? Vocês vão ter que colocar o nome e o número. Então, beleza. Vamos lá então, galerinha. Ó, a gente vai estar revisando, né, nessa atividade 8, algumas temáticas que nós já estudamos, tá? Uma delas é a Era Vargas, que foi importantíssima para a história do nosso país, e a Revolução Constitucionalista de 1932, que compreende dentro da Era Vargas. Então, ó, vamos lá para a Era Vargas, né? Nós temos aqui uma pequena imagem para representar este período. Ele foi um período que Getúlio Vargas governou o Brasil ininterruptamente, ou seja, uma ditadura, de 1930 a 1945. E aí depois ele assumiu outro mandato, que no caso foi eleito, do período de 1951 a 1954, tá? A entrada de Vargas no poder representou uma nova era na história do nosso país, porque ocorreram diversas mudanças na sociedade brasileira através de medidas socioeconômicas e políticas que Vargas adotou nos seus governos. A própria chegada dele, né, na presidência representou uma ruptura com a política da República Velha, né? Então, durante a República Velha se fazia um tipo de política e com a chegada de Vargas teve essa ruptura, essa quebra. Então, a Revolução de 1930, evento que ficou conhecido quando Vargas assumiu o poder, colocou fim no domínio político da oligarquia cafeira paulista, encerrou essa política do café com leite. E aí, durante a Era Vargas, a gente vai estar classificando em algumas fases, né? A primeira foi o que a gente chama de governo provisório, que foi ali durante o período de 1930 a 1934, que foi um período dedicado à reorganização do Estado Nacional e à preparação de uma nova Constituição, que até então era uma Constituição que foi formulada ali na época do Império, basicamente. Então, com essa ruptura, houve a necessidade de uma nova Constituição. As principais inovações dessa Constituição de 34 foi o que? O voto secreto. Então, ninguém mais podia saber em quem você votava. O voto feminino, ou seja, as mulheres tiveram direito a entrar finalmente na vida política do país. A legislação trabalhista, essa é uma das mais importantes, porque não é que não tinha leis para o trabalhador, tinha, só que elas eram muito espalhadas, entende? Cada órgão tinha uma lei específica e na hora de você procurar para recorrer à lei que você precisava, nossa, dava muito trabalho, então as pessoas nem tinham acesso às leis trabalhistas. Então, com o governo Vargas, houve essa unificação sob um único código dessas leis trabalhistas que previam previdência social, a jornada de 8 horas diárias, salário mínimo, férias. Então, vários direitos que nós temos hoje foram criadas, né? Vamos usar esse termo. Foram criadas ali durante o governo Vargas, né? Teve autonomia dos sindicatos. Aqui é o tal negócio, né? Na prática mesmo não tinha essa autonomia, beleza? Porque o governo basicamente controlava todos os sindicatos. Então, se você era um funcionário público e você tinha alguma reclamação,
como você reclamar para a pessoa que controlava o seu sindicato, né? Então, na prática, o sindicato aqui não teve muito valor, né? Medidas nacionalistas que defendiam as riquezas naturais do país. Então, na era Vargas, nós tivemos a criação de muitas empresas, indústrias bases para o país, de matérias-primas, entendeu? Que mexia com energia elétrica, com petróleo, né? A Vale do Rio Doce, por exemplo, várias empresas assim, nacionais foram criadas durante a época Vargas, tá? E aí, o que aconteceu? Acabou demorando um pouco para criar a Assembleia Constituinte, e aí levou o quê? As oligarquias e as indústrias paulistas a desencadearem uma guerra contra o governo federal. Porque na realidade o que aconteceu foi que São Paulo perdeu o seu poder político, né, que ele tinha, e aí, insatisfeito, ele organizou um levante contra o governo federal, que aí foi a Revolução Constitucionalista de 1932, que nós vamos revisar já, tá? Que marcou essa fase do governo provisório da Era Vargas. Então, o que mudou no Brasil durante esse período de Vargas, de 30 a 45? A industrialização brasileira e as cidades cresceram muito, houve um avanço muito grande. O Estado se fortaleceu durante esse período, ele interveio na economia de modo a facilitar o seu crescimento e desenvolvimento, e teve uma nova relação com os trabalhadores urbanos, sobretudo por conta do novo Código dos Trabalhadores. Então, na questão, vocês vão retirar do texto o trecho que indica o que foi a Era Vargas, tá? Isso vai estar lá no comecinho dele. Na 2, vocês vão responder o que a passagem de Vargas na presidência representou para a história do Brasil. Então, lembra, antes era um tipo de república, as coisas eram feitas de uma forma, aí Vargas entrou e trouxe uma ruptura com esse sistema antigo. Então, o que representou para a história do Brasil? Na 3, a Revolução de 1930 representou. Então, tá vendo aqui, ó? Uma resposta já vai estar complementando a outra. Na 4, o governo provisório ocorreu entre os anos. Então, vocês só vão voltar no texto para estar consultando as datas que rolou o governo provisório. Na 5, vocês vão citar 3 características da Revolução de 1930, da Constituição, de 1934. Eu citei algumas, né? Tinha outras ali no texto, então vocês vão citar apenas 3. Na questão 6, está falando sobre o governo provisório, que se iniciou em 30 e terminou em 34. Então, vocês vão assinalar a alternativa que está errada. Então, 3 vão estar certa, uma vai estar errada. Vocês vão assinalar que está errada. Não assinalem a primeira que você ver, essa faz sentido. Se faz sentido é porque está certa. Então, não é essa que você tem que assinalar. Beleza? Vocês têm que assinalar que está incorreta. Questão 7. Durante o primeiro governo Vargas, o Brasil passou por algumas mudanças. Cite quais foram essas mudanças. Então, agora vamos ver a Revolução Constitucionalista de 32. Então, basicamente, foi uma revolta, né, organizada pelas oligarquias paulistas, que estavam descontentes com Vargas no poder, porque eles perderam o seu poder político, basicamente, né? E aí, o que eles queriam? Eles queriam novas eleições, porque eles queriam ter o controle do sistema eleitoral, tá? E aí, em maio de 1932, 4 estudantes de São Paulo, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, eles morreram no confronto com a polícia. E aí, a morte desses estudantes foi assim um estopim para esse movimento constitucionalista no Estado. E aí, as letras iniciais de cada nome, o MMDC, se tornou a sigla do símbolo desta revolução. Ela mobilizou cerca de 30 mil homens paulistas e eram formadas também por policiais estaduais. Os industriais paulistas, inclusive, ajudaram na fabricação de armamento. Só que o que aconteceu? Os paulistas foram isolados do resto do país. Ninguém mais ajudou eles, além do estado do Mato Grosso, que acompanhou as forças paulistas. Então, qual que foi o resultado, basicamente? As forças paulistas foram suprimidas
perderam. O governo federal, claro, que derrotou as forças paulistas, só que, apesar da derrota, eles tiveram uma pequena vitória. Por quê? O governo federal, querendo atender e apaziguar ali os ânimos, né? Ele procurou atender um dos requisitos paulistas e garantiu a realização de uma Assembleia Nacional Constituinte para 1934. Então, na questão 8, vocês vão retirar do texto o trecho que fala do desfecho dessa revolta. O que aconteceu com os paulistas? Ganharam, perderam, tiveram suas reivindicações atendidas? É isso. E na 9, vocês vão assinalar os nomes que se referem à sigla MMDC, que foram um símbolo para a Revolução Constitucionalista. Deu um soluço? Ok, e por fim, na questão 10, vocês vão escrever o que as oligarquias paulistas reivindicavam. O que os paulistas estavam insatisfeitos e queriam que mudasse. Basicamente isso, tá, galera? Então, qualquer dúvida que vocês ainda tiverem, por favor, me mandem mensagem no privado, no grupo. Não deixem de fazer, porque tá uma atividade assim, supimpa de tão fácil que está, tá? Ok? Então é isso, pessoal. Um beijo e até a próxima.